seja agora pela palavra, seja em meio às orações, em tudo, Pai, o Senhor possa ser glorificado no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado aos irmãos do louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitos dos que são as crianças, algumas estão saindo, os adolescentes também. Porque aqui a gente tem um prédio infantil e também a tenda Tim e aqui o auditório principal para vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Esse é um desejo que eu tenho mesmo, que você esteja vivendo a paz de Cristo. Essa é uma noite especial porque nós estamos comemorando, nos alegrando, obrigado, viu, João, com as nossas mães. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada mãe aqui presente, né? É claro que não vai ficar só nessa menção aqui. Espere até o final, que eu sei que o Senhor vai como é que eu posso dizer, a mulher? Não, surpreender não, vai continuar te honrando, fazendo um mimo com vocês hoje. E como diz as meninas, amém? Mas antes de começar a ministrar, eu quero conhecer você que nos visita. Acende a luz aí para mim poder enxergar. Se nós temos visitantes, se você nos dá a honra, né, de estar visitando aqui hoje essa comunidade, essa igreja, eu queria te conhecer, que você fizesse um sinal. É claro, se você desejar, né? Do lado de cá, esse pedaço de cá todo, tem alguém visitando? Tem ali, Deus te abençoe, cumprimentei na entrada. Duas lá no fundo, Deus te abençoe. Se você quer receber, né, um presentinho, continua com a mão levantada, é o desejo que a gente tem. Né? A gente entrega para você uma expectativa, que é que você volte, goste de estar aqui e volte a esse lugar. Tem alguém aqui no meio que visita a gente? Ali o pastor, glória a Deus, lá atrás. Ali atrás também, Deus abençoe vocês. Eu quero fazer menção aqui ao pastor Eli, pai de Samuel, né? E a irmã Edna. Tem mais algum pastor que está entre nós aqui, além do pastor Eli? Pastor Eli é muito famoso aqui. Samuel não deixa, né? Não deixa você não ser famoso. Fala tanto do Senhor, mas eu sei por quê. Então, e do lado de cá, tem alguém que nos visita? Ali tem uma jovem, Deus te abençoe. Aqui na frente também. Gente, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que vocês se sintam bem nesse lugar, é a casa do Pai. Para alguns é um pouco diferente, porque é uma tenda, não estão acostumados com igreja assim. Mas o que importa é nós que nos reunimos aqui, porque a igreja somos nós. Isso aqui é só um auditório que a gente tem uma proteção da chuva, que a gente consagra para, né, ministrar o culto e tudo que envolve o reino de Deus. Mas realmente a igreja, ela só realmente se estabelece quando nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Então você seja muito bem-vindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você em especial que é mãe. Hoje nós saímos para almoçar com a mamãe. Aí a mãe hoje ali, outra mãe diz assim, mas todo dia é dia da mãe. É verdade, todo dia é dia de mãe. Mas hoje é um dia que a gente pode paparicar mais, né? Então, sintam-se assim. Glória a Deus. Eu queria compartilhar da palavra com vocês nessa noite. Espero mesmo que ela possa edificar a sua vida, tocar, transformar. Irmãos, quando a gente ministra a palavra, a gente não tem ideia do que ela vai, como ela vai agir na sua vida, porque essa é uma obra do Espírito Santo, né? Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E o que nós fazemos aqui como ajudadores, né, que somos aqueles que cooperam com o serviço do reino, nós temos essa expectativa que você seja abençoado, que o Espírito Santo, né, opere na sua vida. E a gente mescla aqui o conhecimento da palavra, experiências, porque o testemunho também é válido. O testemunho é importante. Há uma passagem na Bíblia, quando aquela mulher que estava lá no poço, e que Jesus pede água a ela, e aí eles têm ali um momento de diálogo, e ela é surpreendida por quem está conversando com ela. Ela corre para a cidade e fala com todos os que ela conhecia acerca desse Cristo de Jesus.
E o texto é interessante que ele diz que muitos creram pelo que ela falou, pelo testemunho dela. É importante a gente testemunhar de Cristo, falar o que Ele fez na nossa vida, isso é importante. E eles pediram para que o próprio Senhor Jesus fosse lá, e Ele foi, teve lá um tempo entre eles. E depois a fala deles também é importante, porque eles agora, já não é mais pelo que você fala, mas nós mesmos vimos, ou seja, o testemunho ajuda a cada um de nós a ter realmente uma expectativa por uma experiência sobrenatural com o Senhor. Porque o que o Senhor quer proporcionar para cada um de nós, uma experiência sobrenatural, sim, inquestionável. Porque aí nós saímos da dimensão da religiosidade ou da religião. Enquanto a gente não tem, deixa eu falar com você aqui isso, presta atenção. Você que entrou aqui, eu não sei qual é sua experiência com Deus, com a palavra, com Jesus, mas eu quero te dar um testemunho. Quando você tem uma experiência sobrenatural, o que é isso? Fora do que é natural, que nos surpreende, que é impossível que aquilo não seja divino, não seja algo fora do contexto humano, normal. Enquanto você não tem uma experiência assim, é difícil você permanecer firme só no testemunho, só no que as pessoas falam. Como eu disse, o testemunho ajuda a pessoa a crer, e muitos creem mesmo. Mas quando você tem uma experiência com Deus, com o Espírito de Deus, aí acabou. Pode qualquer um falar o que for. Agora você sabe do que as pessoas estão falando, porque você vivenciou algo assim. E eu tive a minha primeira experiência espiritual dentro do templo. Sobrenatural, de Deus falar comigo através de um pregador. De um homem de Deus que apontou para mim, eu não vou contar o testemunho longo aqui, mas que me chamou e falou comigo. Deus falou comigo através daquele homem e falou coisas que era impossível qualquer pessoa saber. Que só Deus saberia no secreto. Só Ele. E aquele homem, Deus está falando isso, e minhas pernas balançaram, eu quase caio, meu irmão. Eu nunca tinha tido uma experiência tão forte com Deus falando comigo. Aí pronto. Agora você pensa que eu saí de lá, o crente. Não, irmão, a gente ainda sai de lá pecador, humano. E foi um processo. Mas essa experiência foi a base para que eu desejasse de novo, para que eu acreditasse no que a palavra diz, para fortalecer a minha fé. E é o desejo que eu tenho para a sua vida, se você ainda não teve. Se já teve, que você venha a ter. Sempre experiências, sejam elas grandes ou fortes, ou sejam elas simples do dia a dia. E você sabe que é Ele. Sabe por quê? Porque você começa a conhecer seu pai. Hoje é o dia das mães, mas eu vou dar um exemplo do meu pai. Eu conhecia tanto meu pai, o jeito dele, o cheiro, o jeito de andar, a voz, os trejeitos, as manias. Eu reconhecia meu pai de olhos fechados, só pelo cheiro ou por alguma coisa, pelo andar, eu conhecia meu pai. E quando a gente começa a caminhar com Deus, com o Espírito Santo, você vai conhecendo o Pai. E quando Ele fala, você sabe que é Ele. Porque você começa a ter uma intimidade com Ele. Você já não fica confuso. Será que é minha mente? Será que é eu que estou achando? Será que foi coincidência? Não. A gente sabe que é Ele, que é o Pai, falando com a gente. Porque a gente já conhece a forma dele. E aí Ele pode, como eu falei, pode ser Ele falando, pode ser o cheiro dele, pode ser uma atitude que mostra que é Ele que está ali. E você sabe que é Ele. Isso é maravilhoso, irmãos.
Eu quero dar um testemunho antes de começar a palavra, porque esse testemunho ajuda a gente entender bem essa mensagem aqui. A gente poder marcar a nossa geração, que a nossa vida possa marcar esse tempo que você tem aqui. E pode ter certeza, quando você caminha com Deus, a sua vida vai marcar uma geração. Vai marcar a sua família, vai marcar aqueles que estão à sua volta. Você não vai passar por essa vida batido. Não. Você deixa aqui uma marca. Eu estava de férias e eu não lembro. Já tem tanto tempo. Eu dei uma vez esse testemunho. Mas eu estava de férias e era praia. Sinceramente não lembro onde foi. Faz muito tempo. E eu tenho o costume de acordar cedo. É um dos costumes que eu tenho. E outro costume que eu sempre me exercito todos os dias. É raro o dia que eu não faço um exercício. E quando eu não estou na minha cidade, onde eu tenho uma academia ou um local apropriado, eu aproveito. Ou eu saio para correr. Corrida é uma boa solução. Ou até procuro uma academia no local, se eu vou passar muitos dias, para fazer exercícios. Mas esse dia eu só corri na praia. Acordei cedinho, dia amanhecendo. Que momento especial para falar, ouvir o Pai. Silêncio, a natureza, a criação dele. Os elementos são maravilhosos para você poder contemplar e ver a beleza do Pai. E eu correndo na praia. Geralmente eu corro 1 hora, ou faço um aeróbico de 1 hora. Então eu pego uma praia mesmo desconhecida, vou correr meia hora para ir. Quando dá meia hora, apito o meu relógio, eu volto. Sei que fiz 1 hora e acompanho no relógio, né? E nessa, irmão, eu estou correndo. Era muito cedo, mas como é lugar de férias, muita gente caminhou na praia, fez. E aí, quando eu comecei a olhar, o espaço da areia da praia era muito longo, grande. Então assim, era um espaço grande de areia e praticamente plana. E eu correndo aqui, e eu comecei a olhar muitas pegadas na areia. E o Pai, que você sabe, quando você sabe que é ele fala assim: presta atenção, que eu quero falar um negócio com você. Eu quero te mostrar algo. E eu passei a reparar nas pegadas da praia. Comecei a olhar aquele tanto de pegada que, para muitos, se você passar andando assim e olhar, vai ser aleatório, um monte de pisada na praia. Mas eu comecei a olhar e prestar atenção. E eu consegui ver caminhos como esse aqui de pessoas, várias pessoas que passaram ali naquele lugar. E Deus foi falando comigo em cada pegada, ou em cada pessoa, cada vida que passou ali que eu não vi. Eu não sei quem foi, eu não sei o que estava vivendo ou passando. E o que eu estou falando aqui não é um texto teológico, ou não é nada que você possa procurar na Bíblia, uma base. Não, é um testemunho pessoal. Mas que Deus falou muito e eu creio que foi Ele. E me deu assim, muitas lições. Na época que eu cheguei em casa, depois da corrida, eu corri para o quarto, já comecei a anotar aquilo que Deus falou tudo, para eu não esquecer. E hoje, quando eu fui buscar a palavra, eu lembrei disso e eu fui buscar essa anotação. E dentro da anotação, algumas coisas eu vi naquelas pegadas. Primeiro que tinham pegadas que iam direto assim. Você via que era uma pessoa que estava andando ali e seguindo aquele caminho que você estava seguindo. Aí eu vi que tinha umas pegadas grandes, assim, uma pessoa avantajada, não sei se gordinha, ou gordo, ou mais, e outras menores. Aí criança e adulto. Mas Deus falou assim: eu quero que você olhe que são, na verdade, as pegadas grandes e pequenas, elas fazem parte do momento da vida da pessoa. Podem ser até realmente de crianças, ou de mais jovem, ou de adolescente, que são estágios da vida, normal, é verdade. Mas ele começou a mostrar as fases da vida da gente, através daquelas diferenças de pegada.
E a gente saber usar e viver cada fase da nossa vida. Aqui a gente tem um público de jovens, talvez um ou outro adolescente, pessoas que já se casaram, outras já que estão com cabelos brancos, outras mais velhas como eu, e já viveram muitas coisas, outras estão iniciando a vida. E cada fase da vida da gente, ela é tão importante, irmão. E se a gente souber viver perto do Pai, cada fase da nossa vida, irmão, irmã, querido, querida, é tão maravilhoso, irmão. Você é poupado de tantas coisas, de tantos caminhos errados, de tantos problemas. Você é conduzido pelo Pai em cada fase para que você possa aproveitar. Porque cada fase, irmão, por mais que você talvez não goste ou não tenha gostado de uma fase da sua vida, por algum trauma, algum problema, cada fase é maravilhosa. E é para ser vivida intensamente. E aí o Senhor foi falando comigo enquanto eu caminhava a corrida, sobre a fase que eu estava vivendo. Porque eu estava querendo coisas que estavam lá na frente ainda. Eu não conseguia me alegrar com o que já tinha sido vivido. E a gente às vezes é assim, não consegue viver a fase que estamos vivendo. Fica olhando para frente, querendo alcançar alguma coisa. E no tempo certo vamos alcançar, irmão, vamos viver. Mas enquanto não chegamos lá, viva o seu momento. Viva com Deus o seu momento. Você é solteiro? Está doido para casar, né? Mas viva com o Senhor o seu momento de solteiro, porque Ele é muito bom, irmão. Estar solteiro é bom demais. Estar casado é melhor. Mas ser solteiro é bom também, irmão. Não, foi bom o tempo de solteiro. Se eu tivesse com Jesus, tinha sido melhor. O que eu quero dizer é que você precisa viver o tempo que você está vivendo e aproveitar ele. Desfrutar isso, porque isso é bom. E com o Senhor, melhor ainda. Se eu ficar só no testemunho aqui, vou demorar muito, eu vou mandar mais rápido. Eu vi pegadas, algumas mais, uma era esse tamanho, né? Agora eu vi pegadas mais fortes, que afundavam mais assim, Outras que eram assim, a gente ia pensar logo que um era mais pesado, o outro era mais levinho. Não. Deus me falou e me mostrou, é que muitas vezes a gente está vivendo muito intensamente o momento nosso. E às vezes as cargas vão sendo difíceis. E pensa aí, eu consegui ver essa pessoa pisando assim, meio que chateado, batendo o pé. E outro caminhando assim, mais tranquilo, mais leve, pisando mais leve. E aí o Senhor começou a me mostrar sobre isso, irmão. Às vezes a gente vive uma vida pesada. Às vezes a gente fica carregando cargas que não são necessárias para a gente carregar. O próprio Senhor Jesus diz, para quê? Para todos nós o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu olhei aquela pegada leve, pai, eu preciso estar andando assim, mais leve. Eu não posso absorver os problemas, tomar para mim. E às vezes a gente é assim, irmão, estressado, agoniado, ansioso. E Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente desfrute a vida, irmão. Cada dia de vida é um presente, irmão, que Deus nos dá, para ser vivido da melhor maneira possível, como foi hoje. Não foi um dia bom? Estar com a mãe, em família. O Vitor foi dormir lá em casa, é mole? Para poder acordar cedo, e ficou na cama até tarde com a gente, os 4 na cama antes de dormir. Como foi gostoso, os meninos de novo na cama. Tem que ser grande a cama lá de casa, né? É grande, para caber essa turma toda. Acordou, fizeram lá os dois o café para a mãe. Que dia gostoso, foi todo ele assim, irmão. Prazeroso, e nós precisamos viver nossos dias assim, prazerosos. Mesmo que seja trabalhar, mas fazer do trabalho um dia de prazer, e não de angústia, de tristeza, de murmuração. Está tudo em nós, irmão.
viver um dia feliz, alegre, disposto, ou viver um dia como uma tortura e passar por ele doido para que chegue o final do dia. E Deus tem e quer isso para todos nós, que a gente tenha uma vida assim, leve, tranquila. Eu vi pegadas que caminhavam sozinhas e outras que eram grupos, um grupo andando. E geralmente as pegadas sozinhas estavam mais lá para o final, assim, lá para cima. Era nítido uma pessoa caminhando só. O Senhor também falou, Ele não nos fez para caminhar só. O Senhor quer que a gente caminhe uns com os outros, não só em família como é agradável, mas uns com os outros. A gente possa repartir a vida. Tanto é que lá em Atos, no início da igreja, ele narra algo tão maravilhoso, que eles viviam na comunhão, no partir do pão. Eles tinham a vida em comum. Eles passavam pelas situações juntos, sejam elas da alegria, que é bom, festa, ou mesmo as lutas, os problemas, as dificuldades, os dramas. Mas estarmos juntos, sendo suporte uns dos outros, apoiando. Quando um fraquejar, o outro está ali para ajudar, para dar a mão, para dar uma palavra. Não é bom que as pessoas estejam só. Mas ainda hoje, muitos que caminham na igreja, creem no Senhor, e são igreja, caminham só, isolados, fora do rebanho, fora do grupo. E às vezes passam por lutas, problemas, coisas sérias, sozinhos. Não tem alguém para repartir, para apenas ser ouvido talvez. E é preciso a gente ter pessoas que a gente possa abrir o coração, confessar, pedir conselhos, ajuda. Ninguém aqui é autossuficiente. Não, nós não somos uma ilha. Deus nos fez para ser um continente, né, habitado, cheio de gente. E Deus me mostrou isso. Ele mostrou também as passadas, umas mais curtinhas, outras bem. Não era corrida não, irmão, porque eu correndo assim, e quando Deus ia falando, eu ia fazendo os testes. Aí eu pegava a passada e via que não era corrida, era só uma passada mais, e outra uma passada mais tranquila, de quem está passeando. E a gente tem vivido às vezes uma vida tão agitada, numa correria, irmão. A gente não para, a gente não descansa. Eu e Cristina, a gente tem lido muito sobre os dias de hoje, porque a gente tem que ministrar a palavra no meio, ou nesse ambiente que vivemos hoje. E a gente vai ouvindo e vendo falar sobre as questões que envolvem a sociedade nos dias de hoje. E uma das questões que o ser humano está vivendo, não só aqui, já ouvimos algumas pessoas tratarem desse assunto, mas até fora, é uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. A nossa mente não descansa, a nossa mente é acelerada com tudo. A nossa mente não para de pensar, irmão. A gente fica ali, ou é no celular, ou é numa atividade ou outra. A nossa mente não descansa. Aquele negócio que a gente vê é só em filme. Uma pessoa dobrar a perna assim e meditar. Tem gente que ri, eu tenho tempo para ficar. Nada, rapaz. Eu tenho que trabalhar, ninguém vai pagar minhas contas, não. Pois é, irmão. Mas tirando a religião e qualquer outra coisa de volta, é importante a gente parar para fazer. Papai, cadê você? Não ficar só no claro. Não vai te fazer nada. Não vai te ajudar nada. Mas fala com ele. Para poder falar com ele. Parar a agitação. Parar um momento na semana. A devocional, como é importante a devocional. Gastar um momento do dia para falar com ele, ouvi-lo e se fortalecer para enfrentar o dia. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Irmão, significa que amanheceu o dia, ele já vai vir com males, com circunstâncias, desafios, problemas, lutas, perigos. Você não pode acrescentar ainda mais problema a um dia que já vai te dar problema. Para pensar. O dia já traz por ele mesmo os seus males.
você precisa em Cristo, eliminar esses males e não acrescentar ainda mais. Só que esse pensamento, essa vida acelerada, vai fazendo com que a gente traga mais problema para uma vida que já vem carregada de problema. É assim que acontece, irmão. E a gente fica acelerado, a gente fica se metendo em confusão. É a gente que se mete em confusão, irmão. A gente está quieto, mas a gente não sei o que é isso. A gente está quieto, a gente podia parar, podia descansar, mas a gente inventa alguma coisa para dar confusão, para ter problema. Parece que a gente gosta da confusão. Eu vi pegadas que paravam e eu ficava sem entender, ou botaram no colo, ou alguma. 4 pegadas, daqui a pouco vira 3. Estranho, né? Ou foi para o colo de alguém. Eu fiquei realmente naquela dúvida, nunca soube. Mas pegadas que paravam, pegadas que iam até o final, até onde eu fui. E a última coisa que eu notei, no meio do caminho tinha umas pedras na areia, tomando assim parte da pedra. Mas se você andasse bem para fora, você podia passar sem passar nas pedras. Eu vi algumas pegadas que enfrentaram as pedras. Isso aí foi o que me marcou muito. De longe eu comecei a ver as pedras, aí eu vi poucas. Você via um monte de pegada passando bem para lá, para não passar por cima das pedras. Mas algumas enfrentaram. E aí o Senhor falou, pois é assim mesmo. A maioria não quer enfrentar os problemas, as lutas, os desafios. A gente quer dar um jeito, irmão. A gente quer sair de perto. A gente quer passar longe. É o jeitinho que a gente quer para não enfrentar, muitas vezes, aquilo que precisa se enfrentar. E nós somos assim. Mas a maior lição não foi nem nesse momento, foi na volta. Porque a maré estava enchendo, eu não percebi. E eu corri, continuei correndo. E o Senhor falando comigo. Na volta, irmão, a onda cobriu aquela praia. Ia e voltava. E as pegadas sumiram. Não tinha mais pegada nenhuma. A história de muitas vidas que poderiam estar ali representadas naquelas pegadas sumiram. E aí foi a maior lição. Deus falando comigo. E a tua história vai ser assim também? Vai se apagar como se apagou essas pegadas? Ou a sua vida vai deixar uma marca? E a palavra do Senhor para nós é isso. A minha e a sua vida precisa deixar uma marca sobre essa terra. E é a marca de Cristo na nossa vida. Aquilo que Ele faz em nós tem que gerar algo tão forte, que vai fazer com que a nossa passagem por essa terra não seja como essas pegadas que se apagam. Mas a nossa vida vai afetar outras vidas. A nossa vida vai influenciar as vidas que estão à nossa volta. E talvez, a esperança que afete vidas que virão até em outra geração. Por isso eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu quero só dar um exemplo de uma mulher. Agora eu quero dar um exemplo de uma mulher, em homenagem às mulheres e às mães. Eu quero dar um exemplo de uma mulher que marcou a sua existência, a tal ponto que está aqui escrito na palavra. O Senhor Jesus fez questão de deixar isso aqui registrado. Por conta da atitude, por conta do que ela fez, ela marcou a sua vida, a sua geração, aqueles que estavam à volta dela, provavelmente seus parentes, seus amigos, e até nós, depois de tanto tempo. Texto de Marcos, capítulo 14, amém? A partir do versículo 14 diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, mas qualquer diferença não vai ter nenhum problema para você compreender o texto.
Diz assim a partir do versículo 3: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher. Ela não tem nome, irmão, e não precisa. Certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Só para os que são mais estudiosos, depois a gente tem menção de quem seria, tá? Mas no texto aqui, é assim que ela é tratada. Com um frasco de alabastro, contendo um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Aí Jesus entra em cena aqui. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez, diga o que ela fez. O que ela fez será contado em sua memória. O que ela fez. Irmãos, a gente vê nessa história uma mulher que teve uma atitude que foi estranha mesmo para aquele momento. E talvez estranha para muitos de nós que não conhecemos algumas questões de contextos espirituais. Mas pode ter certeza, foi algo surpreendente, inesperado. Pense aí numa coisa que ninguém esperava e que não era próprio aquilo acontecendo na sua frente. Quebrando ali paradigmas, quebrando uma série de circunstâncias e acontecendo na frente de todas aquelas pessoas. E eu quero te dizer que uma atitude, uma única atitude, marcou aquela vida, marcou a vida daquela mulher, marcou a história daquela mulher. E foi por conta da atitude, eu quero deixar aqui bem frisado isso. Muito mais do que falar, porque no texto não mostra ela falando nada, mas mostra uma atitude. Porque muito mais vale uma atitude, irmão, do que muitas palavras. Muitas vezes a gente é fácil em dizer: eu amo Jesus, como eu te amo, Jesus. Mas as nossas atitudes não demonstram amor. Porque se eu amo a Cristo, eu demonstro o meu amor com as minhas atitudes, fazendo aquilo que Ele espera que a gente faça. E Ele mesmo diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque o discurso de qualquer um e até dos seus discípulos era fácil. Mas Ele queria ver atitude, demonstração de amor em ação, em verbo de ação, irmão. E não apenas em palavras. E essa mulher, com uma simples assim, no modo de dizer, com uma única, vamos dizer, ação, ela marcou a sua vida, a sua história. E esse texto está sendo mencionado aqui nessa noite, e eu lembrei dele para trazer essa reflexão. Porque eu e você precisamos marcar a nossa história, a nossa vida. Eu e você precisamos ter uma atitude que para muitos pode parecer radical. Irmão, mas tem horas que é necessário. Uma atitude que vai romper com uma série de questões, como foi a atitude dela, rompendo muita coisa, deixando de lado o que iam falar, porque iam falar e falaram. O texto narra como ela foi criticada ali. Não foi nem falar o depois dela, ali mesmo
já fizeram críticas e repreensão a ela. E aí, muitas vezes a gente está muito mais preocupado com a nossa reputação, e é algo que ela não se preocupou. E eu digo isso no sentido correto, e não a gente jogar na lama a reputação, porque nós não estamos falando de algo, né, de forma pejorativa, mas da forma correta. Mas ela não teve amor à reputação, mas ela teve amor a Cristo, e fez aquilo que era necessário naquele momento. Rompeu com as barreiras para demonstrar amor ao Senhor. E uma atitude dessa não fica desapercebida, não passa desapercebida, porque Deus vê, Deus contempla o coração. Toda a trajetória, toda a decisão daquela mulher, todo o que ela maquinou, o que ela pensou, o que ela estudou fazer, tudo o que aconteceu com ela, talvez o drama de faço, não faço, será, não. Mas ela passou por cima de tudo aquilo, irmão. Enfrentou uma situação inusitada, uma situação que para nós aqui você pode até imaginar algo assim muito... Pois é, pode dobrar esse pensamento seu, que foi mais difícil ainda do que ela fez. Mas ela não se deixou levar por nenhuma questão. Sua reputação, a questão financeira, porque ela passou por cima disso também. Porque demonstra, viu? Valia 300 denários, os caras ficaram doidos. E Jesus sacou que não era por conta dos pobres. Eles ficaram com dó do dinheiro que jogou no chão, que jogou em cima de Jesus. A gente é mais apegado ao dinheiro, às coisas materiais, e ela teve esse desapego, irmão. Tudo isso foi demonstrado numa atitude. Por isso que quando a gente vem no altar trazer o dízimo e oferta, tem que ser algo que nos custe mesmo. Deus tem que ver uma expressão do nosso coração de honrar a Ele. E eu sempre falo, não traz uma esmola. A esmola é para o pobre. Jesus foi bem claro aqui. Os pobres vocês sempre vão ter. É um tipo de contribuição. E vocês podem fazer isso a qualquer momento. E é lícito fazer isso. E é bom que faça mesmo. Agora no altar, a gente não traz qualquer coisa. A gente traz uma expressão pensada, que custe, que pesa, que para muitos dizem, não vou deixar, não, que isso, eu nunca ia fazer um negócio desse. Pois é, mas ela rompeu tudo, inclusive essa amarra, que é tão forte nos dias de hoje. A gente liberar aquilo que Deus nos dá, é Ele que nos sustenta, mas a gente honrar a Ele. Mesmo às vezes a gente vê na necessidade que tem. Como é divulgada essa necessidade, mas mesmo assim, nem todos se tocam. Alguns são fiéis, é claro. Mas você vai se examinar e ver de que maneira você está honrando a Deus. De que maneira você está demonstrando. O que ela fez, irmão? O que ela fez que tocou o coração de Jesus? O que nós lemos lá no versículo 3, ela quebrou aquele vaso. E hoje, usa essa circunstância, esse exemplo, e faz isso de forma espiritual. Porque quebrar esse vaso aqui, apesar de ter sido físico, irmão, ele é altamente espiritual. E hoje você precisa quebrar algumas coisas na sua vida. Você precisa, todos nós, precisamos quebrar algumas coisas, irmãos. Desapegar de algumas coisas. Tirar algumas coisas do nosso caminho. Aquilo que poderia ser amarra, ou às vezes é amarra, para a gente poder caminhar de verdade com Cristo. Talvez você tenha que quebrar o medo de assumir uma vida com Cristo. O medo do que vão falar, como todo mundo falou aqui, o que os amigos vão falar, o que os pais vão falar, o que a família vai falar. Às vezes precisa quebrar isso, irmão, de uma vez por todas. Assumir Jesus. Assumir assim para todo mundo dizer assim, eu sou crente. Chegar no meio dos amigos, das amigas ou dos parentes, eu agora sou crente. Sou crente. Crente. Para ir para a igreja de Bíblia debaixo do braço. Sou mesmo.
Irmão, eu vou te dizer, isso é real. Porque quando eu me converti logo na Igreja Batista, eu ficava às vezes com um pouco de vergonha de ir na avenida, porque a gente descia a avenida com a Bíblia. Porque antes eu olhava e ficava vendo os crentes indo com a Bíblia para a igreja. E eu mesmo achava aquilo, daqui a pouco era eu que... Toma! Ficava falando, os irmãozinhos com os palitozinhos, ó, com os filhinhos ali. Hoje a gente passa assim, que coisa linda. Quando passa o irmãozinho de terno, com os meninos pequenos, a mulher toda na beca, a Bíblia aqui, ó, indo para a igreja. Que coisa bonita, irmão. Coisa bonita. Não está em... Às vezes de bicicleta. Eu vi um dia com bicicleta com a família toda. A mulher e 4 meninos na mesma bicicleta. Tudo indo para a igreja. Que coisa bonita. Coisa linda. Mas tem muita gente que ainda tem vergonha de falar para os amigos, revelar. Então você precisa quebrar. Isso é o vaso de alabastro para você. Às vezes você precisa quebrar. O que mais botei aqui? O apego às coisas materiais, eu já falei. Você tem que quebrar às vezes isso, como ela quebrou. A reputação. Quebrar com a indecisão. Sabe por quê? Porque ele disse uma coisa ali impressionante. Ele disse assim, olha, os pobres vão estar sempre aí. Eu nem sempre vou estar. E a gente precisa tomar uma decisão logo. Não fica em cima do muro. Quebrar o vaso de alabastro, acabar com a indecisão e tomar uma decisão por Cristo. E ele diz, para finalizar, ela fez o que pôde. O Senhor mostrou ali, ela fez o que pôde. Ela fez o que estava ao alcance dela. Ela foi além. Ela fez o melhor que ela tinha, o que ela podia. Você precisa fazer o que tiver ao teu alcance. Fazer o que você puder. E Deus sabe o que a gente pode. E Deus vai receber isso, irmão. Muito mais do que uma palavra. Muito mais do que você expressar uma lágrima. E eu não estou querendo menosprezar o seu sentimento, de forma nenhuma. Mas muito mais do que qualquer coisa, é uma atitude que demonstra que você ama Ele. Que você fez uma opção por Ele. Que você não liga para mais nada, nem para ninguém. E pode acontecer o que for, Ele está em primeiro lugar. Feche os teus olhos. Eu quero orar nessa noite pela sua vida, pelas nossas vidas, porque para alguns é noite de quebrar mesmo, fazer uma coisa assim. A pastora está falando aqui, quebrar o orgulho. É verdade, talvez o vaso de alabastro seja orgulho, e você precisa quebrar. Você precisa mostrar para o Senhor que Ele é prioridade. Você precisa mostrar para o Senhor que não tem nada mais importante do que Ele para você. E romper com qualquer barreira, se expor, se apresentar, se colocar diante dEle. Hoje é noite de quebrar o vaso de alabastro. Se você entrou nesse lugar e eu for falar agora com alguém específico, muitos que entraram aqui já entregaram suas vidas ao Senhor, caminham como igreja, e muitos aqui têm visitado, gostam, mas ainda não fizeram uma decisão por Cristo, ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Talvez por qualquer um desses motivos que eu citei aqui, você sabe disso. Talvez o simples fato, que é um negócio assim, mas acontece. A gente tem às vezes vergonha de se mostrar, de se expor. Mas por que a gente faz o apelo? Porque Deus espera uma atitude. Por isso que aquela atitude daquela mulher falou tanto com o Senhor. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens. Deus espera uma atitude minha e sua. Que a gente não se envergonhe dele. Mas que a gente deseje ele a tal ponto que a gente vá rompendo
Aí agora, com a vergonha, com qualquer amarra, com o que vão dizer, com as coisas que vão, não importa. O que importa é eu quero entregar a minha vida a Ele. E Ele diz assim: confia, espera. E Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai transformar. E se você entrou aqui, você tem ouvido a palavra, você tem entendido, a palavra tem falado ao seu coração, o Espírito Santo tem tocado você, mas você ainda não se posicionou, por algum desses motivos, eu não sei. E talvez outro que nem foi mencionado. Mas hoje eu quero te dizer, é noite de você quebrar esse vaso de alabastro na tua vida e você tomar uma posição diante de Deus. Talvez você tenha andado com Cristo, mas você se afastou. Hoje é noite de se reconciliar com o Senhor e voltar a uma caminhada verdadeira com o Senhor, como igreja, como crente, buscando realmente conhecer mais e mais a Ele, vivendo a comunhão da igreja, vivendo entre os irmãos e desfrutando de todas as promessas que Deus tem, não só nesta terra, mas do que virá ainda, porque essa é a promessa dele. Se há alguém que entrou aqui, que está nessa condição, eu quero que você faça um sinal, levante bem alto suas mãos. Deus te abençoe. Liga a luz, eu quero ir vendo. Liga a luz, por favor. Quem foi o jovem? Deus te abençoe, meu filho. Há mais alguém que nessa noite, Deus te abençoe, minha querida. O Senhor está vendo a expressão, o coração e a expressão de cada um. Eu sei que há, o Espírito Santo está colocando no meu coração aqui a convicção de que há mais pessoas que hoje precisam, Deus te abençoe, minha querida, precisam quebrar esse vaso. Tudo que pode estar impedindo você, esteve impedindo até hoje, chega, acabou, não há mais tempo, os dias são maus, e viver lá fora sem Cristo é loucura, é viver num barco à deriva, e o que Deus quer é te colocar num lugar de proteção, acolhido, guardado por Ele. Então se há mais alguém hoje que entrou aqui e quer dar um basta nisso, e hoje entendeu, está ouvindo não a minha voz, mas a voz do Espírito de Deus, então faça um sinal para Ele, diga: eu quero, mesmo que seja publicamente, é Ele que vai receber. Há mais alguém? Faz um sinal assim, diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero que Ele governe, quero que Ele guarde, quero que Ele me sustente. Eu não sei o que vai ser amanhã, não sei nem como é que é isso, mas eu quero. Se você quer, entrega teu caminho a Ele, confia nele, espera nele, mas Ele fará. Há mais alguém que nessa noite entendeu e quer isso? Faz um sinal. Eu quero abençoar você, eu quero colocar sua vida diante de Deus. Há mais alguém? Faz assim: eu quero. Hoje é noite de salvação. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Eu quero chamar vocês aqui na frente. Vem cá, meu jovem. Vem cá, você. Eu quero orar por vocês aqui. Venham aqui. Estejam aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e a igreja vai junto orar comigo e testemunhar a sua decisão por Cristo. Se há mais alguém, nem levanta mais a mão, já sai do seu lugar e vem aqui. Aproveita que teve outras pessoas, você não está sozinho. Hoje é noite de quebrar esse vaso. Hoje é noite de romper com as amarras e entregar a sua vida a Jesus. Se há mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui. Creia na palavra. O próprio Senhor Jesus declarou isso: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele. Se você nesta noite entendeu isso, vai rompendo, quebra logo esse vaso da vergonha. Sai do seu lugar, vem aqui, recebe o dom do Espírito Santo, porque quem garante isso não sou eu, mas a palavra. Aquele que entrega a vida a Jesus, a palavra de Deus diz que você recebe a porção do Espírito Santo sobre sua vida. Seu nome é escrito no livro da vida. É pouca coisa? Não é não, meu irmão. Você tem agora uma nova vida em Cristo Jesus. Se você não fez isso até agora, hoje é a noite de salvação. Se você crê em Deus, é o que Ele te convida a fazer hoje.
E eu vou orar por essas pessoas. Se há mais alguém, sai do lugar e vem cá. Vamos ficar de pé? Eu quero pedir que você estenda suas mãos. Você que é crente no Senhor Jesus, você que é santo, venha, coloque as suas mãos aí sobre essas vidas e vamos abençoá-las, vamos ligá-las, porque a palavra de Deus diz que o que nós ligamos na terra está ligado nos céus. A palavra do Senhor e o Espírito Santo convenceu, e a igreja do Senhor tem autoridade para ligar. E nós nessa noite ligamos a vida de cada um dessas pessoas ao reino de Deus, e declarando os seus nomes agora escritos no livro da vida que está diante do Senhor. Antes de eu orar, eu quero te dar a oportunidade. Se você está aí, é hoje, não é na próxima, é hoje. Sai do seu lugar, vem aqui. O dia de amanhã não nos pertence. Não sabemos o que pode acontecer. Hoje, garanta o teu nome no livro da vida diante de Deus. Sai do seu lugar, vem para cá. É hoje noite de salvação para a sua vida. Pastor Rodolfo daí, estenda as mãos. Pastores. Pastor Eli, por favor, o senhor pode só se posicionar aqui na frente também, estender as mãos. Um profeta, um servo do Senhor, para juntos colocarmos essas vidas diante do Senhor Jesus. Pai amado, nós apresentamos ao Senhor essas vidas. Pai amado, Senhor Jesus, foi o Senhor que sofreu por elas, foi o Senhor que morreu na cruz por elas. Todo o trabalho foi feito, Deus. Nós já estamos aqui nesta noite, sendo um instrumento da Tua obra, Deus. Por isso toda a glória seja dada ao Senhor. Agora nós como igreja, na autoridade que o Senhor nos deu, nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Nós ligamos, como diz a Tua palavra na terra. Nós declaramos Seus nomes agora, escritos no livro da vida. O sangue de Jesus lavando, remindo, transformando, curando, justificando, para que a partir de hoje eles possam ter nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Senhor, dá a eles novidade de vida. Que hoje mesmo, talvez em sonho, talvez no momento do secreto no quarto, o Senhor já dê a eles experiências sobrenaturais. É o que profetizamos, mas já anunciamos sobre eles a salvação em Cristo Jesus. E é para a glória do Senhor que oramos e declaramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te